Caros alunos, estamos entrando na aula de número 10 da disciplina Comunicação de Dados, onde vamos tratar do assunto interconexão de redes locais. O conteúdo dessa aula Nessa aula vamos diferenciar os tipos de dispositivos utilizados para conexão de estações em uma rede local. Vamos identificar as arquiteturas de backbones utilizadas para a interconexão de redes locais. Vamos identificar os conceitos de comunicação de dados aplicados ao funcionamento dos dispositivos de redes locais Ethernet. Bom, para interligação de redes locais, de LANs, ou de segmentos de LANs, são usados dispositivos de interconexão, chamados também de ativos da rede. Os tópicos de estudo dessa aula são as características de funcionamento dos equipamentos de interconexão e ainda a apresentação, ainda que breve, do conceito de redes em backbone. Para a elaboração de projetos de interligação de redes, é necessário utilizar métodos sofisticados para planejamento e dimensionamento, principalmente em redes e em grandes centros de dados. Um dos principais requisitos para essa atividade é o conhecimento e a identificação dos dispositivos chamados de ativos da rede. Camadas e dispositivos. Vamos utilizar uma abordagem direcionada para as camadas onde os dispositivos efetivamente atuam. Neste caso, suas principais atuações são nas camadas física, enlace e rede. São as camadas em que os nossos equipamentos têm alguma atuação. Nessa abordagem, nós vamos tratar as seguintes categorias de dispositivos: repetidores, hubs, pontes ou bridges, switches e roteadores. Camadas e dispositivos. A análise de dispositivos leva em conta conceitos de regeneração do sinal, segmentação de LAN, acesso ao meio, filtragem e aprendizado e conexão ponto a ponto. Bem, lá na disciplina Redes de Computadores, que eu acredito que a maioria já tenha cursado, nós vimos perfeitamente um detalhamento associando as camadas do modelo OSI com os tipos de equipamentos que a utilizam. Quando nós falamos em regeneração do sinal, na nossa aula de número 3 desse módulo de comunicação de dados, na aula número 2, nós citamos efetivamente que um dos fatores que limita o alcance, aliás, é o grande limitador do alcance de equipamentos, é a atenuação. Um sinal ele é enviado com determinada magnitude, vai se deslocando através de determinado meio, seja esse meio um cabo metálico ou ar, esse meio vai oferecendo uma atenuação, aquela onda vai perdendo o seu alcance, ela vai perdendo a sua legibilidade porque a amplitude da onda fica muito curta. Então, um dos equipamentos que nós vamos ver é o equipamento que faz a regeneração do sinal. Vamos ver também que existem inúmeros tipos de equipamento, cada um adequado para um determinado tipo de rede, alguns equipamentos que têm semelhanças bastante grandes, alguns que são para um determinado uso e outros para um uso corporativo, por exemplo. Nós não faríamos um enorme investimento para uma rede residencial, quando na verdade uma rede residencial ela tem um determinado nível de exigência que não se compara com o de uma rede corporativa. Ninguém de nós iria comparar a importância da sua rede residencial com uma rede que, por exemplo, faz um controle de tráfego aéreo. Pensem nisso em relação aos equipamentos. Mas vamos prosseguir. As camadas de rede, enlace e física
são as camadas abrangidas neste modelo. Então nós vamos ter equipamentos como hub e repetidor que atuam somente na camada física. Outros, como bridge ou switch, que atuam na camada 2, na camada de enlace. E dispositivos que trabalham na camada de rede, trabalham na camada 3. Cabe aqui mais um parêntese. Esse tipo de uso que essa referência que nós fazemos a equipamentos, nos referindo a equipamentos associando-os a camadas, nós sempre vamos utilizar nesta referência equipamentos e camadas, vamos nos referir ao modelo OSI. Por quê? O modelo TCP/IP é um modelo aplicado, é claro, ele é bastante utilizado, mas as referências do TCP/IP em relação a número de camada, nós quase sempre usamos as camadas superiores. Enquanto que as camadas inferiores, nós nos referimos ao modelo OSI, porque o modelo OSI, sendo um modelo de referência, ele vai servir para o desenvolvimento e a produção de equipamentos que serão usados em quaisquer arquiteturas de rede que nós estejamos trabalhando. Por isso, referências a equipamentos sempre vão utilizar a numeração de camadas, começando da física e partindo para a camada 7, camada de aplicação, sempre do modelo OSI. Prosseguindo, o primeiro equipamento que vamos ver é um repetidor. Ele é um dispositivo da camada física, cujo objetivo é regenerar o padrão original de bits de um sinal quando ele já sofreu atenuação. O repetidor estende o comprimento de uma rede local, que recebe um sinal fraco e encaminha um sinal regenerado. Aqui, na nossa imagem, nós teríamos alguma coisa como um sinal com determinada magnitude, obviamente eu estou representando aqui por uma senoidal, que não é o padrão de transmissão numa rede local, mas ele nos ajuda na compreensão. Esse sinal vai perdendo a sua magnitude até que chega enfraquecido a um repetidor, onde ele é regenerado e terá o seu padrão de alcance reformulado. Pois bem, o que ocorre na verdade é que repetidores já foram equipamentos que faziam parte da infraestrutura de uma rede, um equipamento apenas repetidor. Esse nicho de mercado hoje, equipamento que é apenas repetidor, está muito em utilização nas redes sem fio. A função de repetidor está agregada dentro de outros equipamentos que são utilizados em redes locais. Hoje, para fazer uma interconexão de cabos coaxiais ou cabos de fibra ótica, nós não usamos esse tipo de dispositivo, muito menos em cabos de par trançado. O repetidor ele vai estar embutido como uma das funções dentro dos ativos da rede. Prosseguindo para o nosso próximo equipamento, vamos falar do hub. O hub, que é um concentrador, é um dispositivo que pode ser considerado como um repetidor multiportas, e ele é usado para interligar dispositivos numa topologia em estrela. Assim, o sinal recebido por uma porta é propagado por todas as outras portas e também sendo regenerado. Ele pode ser utilizado nas redes Ethernet, por exemplo, de forma hierárquica, sendo cascateado, o que elimina as limitações de distâncias entre dispositivos no padrão 10 base T. Lembra do que é o que quer dizer 10 base T? Isso é importante. Rede de 10 megabits por segundo, com uso de banda base e cabos de par trançado, que podem proporcionar um alcance de 100 metros. Um segmento de rede centralizado num hub é chamado de domínio de colisão, pois existe a possibilidade de que 2 ou mais dispositivos transmitam ao mesmo tempo, e isso vai gerar uma colisão. Daí a expressão domínio de colisão. Quanto maior for a quantidade de dispositivos conectados, mais lenta tende a ficar essa rede.
as redes em geral vão utilizar algum tipo de protocolo de acesso múltiplo. Hoje a maioria usa o padrão Ethernet, e no padrão Ethernet eu só posso ter um dispositivo transmitindo em cada momento. Se eu só posso ter um elemento transmitindo em determinado momento, estatisticamente, podemos dizer que numa rede com 10 máquinas, cada uma delas terá alguma coisa da ordem de 10% do tempo de uso, da banda de uso daquele segmento de rede. Hubs, em geral, podem ser utilizados em pequenas redes, mas em redes corporativas é quase proibitivo esse uso, porque ele vai gerar um atraso bastante considerável nestas redes. Ponte ou bridge operam na camada física e na camada de enlace. Na camada física, sua tarefa é também de regenerar o sinal. Já na camada de enlace, sua tarefa é analisar os endereços físicos que fazem parte do quadro. Da análise desses endereços físicos, ela é feita para fins de filtragem. A ponte vai possuir uma tabela que associa endereços físicos a portas. Como uma rede, uma ponte atua na camada de enlace, ela vai reduzir, de certa forma, o broadcast, que é a transmissão de um para vários. Ela vai trabalhar em cima dos endereços físicos das interfaces. A bridge, ou a ponte, ela faz com que os hosts desta rede, os dispositivos conectados à rede, eles desconhecem a existência da ponte. Eles simplesmente se integram à rede e aquela ponte se torna algo transparente. Não há necessidade de fazer uma configuração, de fazer nenhum ajuste para que aquele host seja conectado a uma rede que possua uma ponte. A tabela de encaminhamento das pontes ela é criada, é feita uma tabela que vai associar endereços MAC com uma determinada porta de saída ou de entrada. E a tabela é construída automaticamente. Para cada quadro recebido, o campo host de origem é salvo na tabela de encaminhamento. A partir desta tabela, os quadros passam a ser encaminhados apenas para a porta onde se encontra o MAC de destino. Um outro detalhe importante é que alguns autores também classificam pontes como dispositivos capazes de integrar dispositivos ou segmentos de rede de natureza diferente. Um dispositivo, por exemplo, que integra uma rede sem fio, que tem um determinado padrão de formato do quadro, de forma de acesso ao meio, e esse segmento de rede sem fio pode ser integrado a uma outra rede com fio. A função que permite que esses dois dispositivos ou dois segmentos distintos possam ser integrados é também chamado de ponte por boa parte dos autores. Mas vamos falar de switches. Em redes locais, em redes corporativas, é o tipo de equipamento mais utilizado. Switches viabilizam a alocação de um host por porta, o que significa que não existe disputa entre hosts. As colisões são muito reduzidas ou são basicamente zeradas. Eu posso interligar num switch inúmeros domínios de colisão, isolando estes domínios de colisão. Quando utilizo um switch, mais à frente nós vamos até ver isso novamente, um switch, ele significa que nós temos um domínio de broadcast. Porque a pior hipótese de uso de um switch é quando ocorre um broadcast através dele. Ele evita o broadcast na maior parte dos casos, mas essa será a pior hipótese. Da mesma forma que classificamos os dispositivos ligados a um hub como um domínio de colisão, porque há
possibilidade de haver uma colisão. No ambiente em que está interligado por um switch, nós usamos a expressão domínio de broadcast, porque esta é a pior hipótese no tráfego de dados que atravessa um switch. Switch. Além das decisões de filtragem e do autoaprendizado, os switches podem ter buffers. Buffers é um armazenamento temporário para armazenar quadros, ou ainda, eles podem utilizar estratégias para encaminhar quadros de uma forma mais rápida. Switches são utilizados nos padrões de comunicação Ethernet e nas suas evoluções. A velocidade de comunicação de switches varia de 10 MB até 10 gigabits por segundo. Podem funcionar nos modos half duplex ou full duplex, dependendo do modelo que for adotado, qual for a arquitetura utilizada naquele modelo. Os principais fabricantes de switches corporativos são o Tricon, Furukawa, D-Link, Cisco, entre outros. Destacaria aí Tricon e Cisco como os fabricantes de produtos top de linha, dentre outras que possuem tamanhos e características padronizadas para cascateamento e montagem e colocação em racks. Os switches podem ser do tipo gerenciável ou não gerenciável. Os últimos, os não gerenciáveis, fazem apenas a função de comutação. Recebem quadros, analisam a porta de saída e dão saída para aquela porta. Já os switches gerenciáveis possuem características imprescindíveis para usos em grandes redes. Switches gerenciáveis possuem um IP próprio para configuração via web ou via telnet. Temos modelos ainda com suporte a links redundantes, a configuração de VLAN, que seriam redes locais virtuais. São redes que, apesar de conectadas ao mesmo switch, eu consigo criar segmentos de rede dentro de uma mesma infraestrutura. Eu vou fazer isolamento de determinados segmentos usando essa tecnologia de VLAN. Entre outras funcionalidades, algumas que são genéricas e outras que são específicas de determinado fabricante. Classificação dos switches. Quanto ao método de encaminhamento de pacotes, nós podemos classificar os switches em Store and Forward, Cut-Through e Adaptative Cut-Through. Vamos ver o que são esses nomes complicados. Os switches Store and Forward, eles guardam cada quadro que entra, ele é armazenado em um buffer, numa memória temporária. Essa expressão buffer, há um exemplo bastante interessante, acho que vale aqui um parêntese, há um exemplo bastante interessante dessa expressão buffer, utilizada pelo Tannenbaum no capítulo 2 do livro dele, em que ele compara um buffer de dados com um balde furado. Esse balde furado, faria o quê? Eu tendo um vasilhame, onde eu posso receber líquido em variadas vazões e com um furo que vai proporcionar um gotejamento em velocidade constante. Ele compara os buffers de dados com esse balde furado, porque há uma semelhança bastante grande. Eu reservo uma área de memória no buffer, onde eu vou recebendo dados na frequência em que eles surjam, e a saída daquele buffer vai ter a saída com uma velocidade limite adequada ao canal que vai receber aquele quadro. Enquanto o quadro no Store and Forward, enquanto o quadro está no buffer, o switch calcula o CRC e mede o tamanho do quadro. Esse cálculo do CRC se refere à verificação de erro. Se o CRC, neste caso, falhar, ou o tamanho do quadro for muito pequeno ou muito grande, excedendo aos limites de tamanho de um quadro, porque um quadro Ethernet, ele varia em tamanho entre 64 e
e 1518 bytes. Se o quadro é menor ou maior do que isso, este quadro é descartado. Quer dizer que esse quadro contém um erro. Então o switch já libera aquela área de memória, abandonando aquele quadro. Se estiver ok, o quadro, depois de analisado o seu MAC de destino, consultando a tabela de encaminhamento, esse quadro é encaminhado para a porta de saída. No encaminhamento Store and Forward, esse método assegura operações sem rede, sem erro e aumenta em muito a confiabilidade da rede. Mas nem tudo são flores. O tempo gasto para guardar e checar cada quadro adiciona um tempo de latência grande ao processamento de cada quadro. Ele vai gastar bastante processamento para poder realizar a sua tarefa. A latência total, neste caso, é proporcional ao tamanho dos pacotes. Quanto maior o pacote, maior vai ser o delay, o atraso proporcionado pelo trabalho de filtragem daquele pacote. Já o encaminhamento do tipo cut-through, nesses switches, eles foram projetados para reduzir a latência. Esses switches, eles minimizam o delay, lendo apenas os 6 primeiros bytes do quadro, que contém o endereço de destino e fazem o encaminhamento. Eles leem apenas o início do quadro, leem o endereço de destino e o conteúdo não é analisado por aquele switch. Se houver erro, ele vai aparecer lá na rede de destino, lá no segmento de destino. Tá? Esse tipo de switch não detecta se pacotes foram corrompidos, se houve colisão dentro dos seus segmentos, são conhecidos como runts. Vocês devem pensar, mas como é que pode acontecer uma colisão se em cada porta do switch eu estou ligado num dispositivo e ele armazena tudo? Não podemos nos esquecer que uma porta de switch pode, eventualmente, estar conectada a um hub, onde ocorrem colisões. Se há uma colisão dentro de um segmento que contém um hub, aquela porta do switch que está ligada ao segmento, a porta do hub, pode perfeitamente receber uma colisão. Bom, o switch, então, ele não detecta erros causados por colisões e nem erros de CRC. Quanto maior o número de colisões numa rede, maior será a largura de banda que será gasta no encaminhamento de pacotes que estejam corrompidos. Encaminhamento cut-through continuando. Uma variedade de switch cut-through é o chamado fragment free, livre de fragmentos, que ele é projetado para diminuir aquele problema de pacotes, de quadros que passam sem terem sido verificados. No fragment free, o switch lê os 64 primeiros bytes de cada pacote, assegurando que cada quadro terá pelo menos o tamanho mínimo e reduz, dessa forma, o encaminhamento de runs pela rede. Ou seja, aquelas colisões oriundas de um segmento de um domínio de colisão. No Adaptative Cut-Through, é um tipo de técnica mais avançada, eles podem processar pacotes no modo Store and Forward ou no modo Cut-Through. Em qualquer dos modos, ele pode ser ativado pelo gerente, pelo administrador da rede, por uma pessoa que vai lá e faz o ajuste, ou ainda, este switch pode ser inteligente, entre aspas, ele pode detectar a quantidade de falhas que estão ocorrendo para poder escolher um dos dois métodos. E aí ele vai analisar o fluxo, vai ver o tipo de problema que está acontecendo e vai setar para o modo Store and Forward ou para o modo Cut-Through. Quanto à forma de segmentação das subredes, os switches podem ser classificados como
switches de camada 2, camada 3 ou camada 4, chamados de layer 2, 3 ou 4, 2, 3, 4 switches. A classificação, um switch de camada 2 são os switches tradicionais. Eles efetivamente funcionam como bridges multiportas e sua principal finalidade é dividir uma LAN em múltiplos domínios de colisão. Os switches camada 2 possibilitam múltiplas transmissões simultâneas e a transmissão de uma subrede não interfere nas outras subredes interconectadas a ele. Switches camada 2 não conseguem filtrar broadcasts e multicasts e ainda quadros cujo destino ainda não tenha sido incluído nas suas tabelas de endereçamento. Os switches de camada 3, os Layer 3 switches, são os switches que, além das funções tradicionais da camada 2, eles ainda incorporam algumas funções de roteamento, como a determinação de caminho de repasse baseada em informações da camada de rede, ou seja, o endereço, no caso do TCP/IP, seria o endereço IP. Ainda, validação da integridade dos cabeçalhos da camada 3, por checksum, e ainda suporte aos protocolos de roteamento mais tradicionais usados internamente em redes locais, que são RIP e OSPF. Os switches camada 3 suportam também a definição de redes virtuais, de VLANs, e possibilitam a comunicação entre diversas VLANs sem necessidade da utilização de um roteador externo. Esses switches camada 3 permitem a interligação de segmentos de diferentes domínios de broadcast. Switches camada 3 são particularmente recomendados para a segmentação de LANs muito grandes, onde a simples utilização de switches da camada 2 poderia provocar uma perda significativa da performance e da eficiência da LAN devido à quantidade excessiva de broadcasts. Podemos afirmar que a implementação típica de um switch camada 3 é mais escalável do que um roteador, pois o roteador, com seu trabalho tradicional, utiliza técnicas de roteamento no nível 3 e repasse no nível 2. Como complemento, enquanto que os switches sobrepõem a função de roteamento em cima de switching, aplicando roteamento apenas onde se mostrar necessário. Dois tipos básicos de switch Layer 3, nós vamos encontrar duas técnicas de uso desses switches da camada 3, que são pacote por pacote e Layer 3 cut-through. Vamos ver. Um switch pacote por pacote, ou packet by packet, é um caso especial de switch store and forward, pois, como esses modelos tradicionais de store and forward, bufferizam e examinam o pacote, calculando o CRC daquele quadro. Além disto, decodificam o cabeçalho da camada de rede para definir a sua rota através do protocolo de roteamento que esteja sendo empregado ou adotado. No cut-through, não confundir com a técnica de switching cut-through, ele examina os primeiros campos, determina o endereço de destino através das informações dos cabeçalhos da camada 2 e camada 3, enlace e redes, estabelece uma conexão ponto a ponto no nível enlace e examina apenas as informações do nível 2 para conseguir a mais alta taxa possível de transferência de pacotes. Claro, na camada 2, a taxa de transferência de pacotes, a taxa de transferência de quadros, ela é muito maior. Switches camada 4, ou Layer 4 switches, estão no mercado há pouco tempo e geram uma controvérsia quanto à adequada classificação desses equipamentos. São muitas vezes chamados de equipamentos Layer 3+, ou Layer 3+,
Basicamente, eles incorporam as funcionalidades de um switch camada 3, a habilidade de se implementar políticas de filtros a partir de informações da camada 4 ou de camadas superiores, como portas TCP, UDP, SNMP, FTP e etc. Algumas características também interessantes de nós sabermos reconhecer algumas expressões de classificação dos switches que podem ser importantes na hora, por exemplo, de fazer uma aquisição corporativa. Qualquer um de vocês pode ser alocado, como já aconteceu comigo aqui na própria Estácio. Eu fui chamado pelo pessoal de compras para funcionar não como um comprador de produtos, e sim como um assessor técnico da aquisição de determinados equipamentos usados nas nossas redes. Era na área acadêmica, eu fui consultado naquele momento, e a gente tem que conhecer, ler o manual, que a gente acha na internet, e entender aqueles fundamentos. Vamos lá para alguns deles. Capacidade de backplane. A capacidade de reparto do pacote do backplane de um switch deve ser de pelo menos a metade da soma das taxas máximas de transmissão em todas as portas. Se essas portas puderem operar em full duplex, essa capacidade de repasse deve ser igual ou maior do que a soma de taxas máximas de transmissão no switch. O que quer dizer isso? Se eu tenho, por exemplo, um switch de 12 portas, Fast Ethernet, Half Duplex, então eu posso estabelecer comunicação entre 6 pares. Imaginem, 12 estações funcionando em Half Duplex, então eu posso ter, ligado àquele switch de 12, eu posso ter 6 deles transmitindo e 6 recebendo. Esse seria o uso máximo, posto que ele trabalha com Half Duplex. Se a banda nominal desse dispositivo for de 100 megabits por segundo, então eu preciso de um switch cujo backplane seja de 600 megabits por segundo. Eu tenho que poder operar naquele dispositivo com todas as portas trabalhando ao mesmo tempo no máximo de sua banda. Nós não podemos esquecer que um switch ele vai receber quadros, analisar aqueles quadros usando o método cut-through ou storing forward, vai armazená-lo num buffer, selecionar a porta de saída e da saída. Este processamento toma bastante tempo. Então não é normal nós termos um backplane pleno nos switches. Os switches de uso mais normal, eles não costumam oferecer esse backplane máximo. Equipamentos desta natureza costumam ter um preço bastante alto, tá? Bom, outra característica importante é a capacidade de aprendizagem de endereços MAC. Switches possuem tabelas onde armazenam os endereços MAC conhecidos da sua rede e a sua correspondente porta de origem, onde eles vão montar uma tabela chamada de Source Address Table, SAT. Esses endereços MAC das estações de trabalho, hubs e outros switches, bridges, roteadores, todos esses equipamentos terão que ter os seus endereços MAC armazenados no switch. Os switches implementam repasse de quadros de acordo com a informação de endereço de destino que estejam nesses quadros, e essas portas correspondendo ao endereço MAC de saída existente nas suas tabelas. Ora, toda vez que chega um quadro cujo endereço MAC não consta da tabela, é necessário que o quadro acabe sendo enviado para todas as portas e vai acabar sendo transferido em broadcast, o que não é desejável numa rede conectada através de um switch. Essa ação, ela acentua drasticamente o tráfego na rede e pode acabar gerando um número considerável de colisões. Uma vez que a estação de destino responde à transmissão, o seu endereço MAC ele é apreendido. Toda vez que passa pelo switch um quadro, o endereço MAC de origem fica armazenado na tabela. Bom, o que vai acontecer então? Se as tabelas do switch possuírem uma capacidade de aprendizagem inferior ao número de dispositivos,
é possível que estas já estejam cheias. Existe um tamanho de memória que é colocado nos switches que tem que proporcionar a capacidade de armazenar ali dentro todos os dados de todos os dispositivos envolvidos naquela rede. Neste caso, uma das entradas de SAT, quando a tabela já está cheia e chega uma nova informação, aí deve ser descartada alguma informação. E essa tabela, o ideal é que ela não precise ser desmontada por falta de espaço. O critério de descarte do endereço na tabela varia com cada fabricante ou modelo. O mais comum é o uso da fila. FIFO, lembram disso lá de algoritmos? First in, first out, onde se descarta o que não se anuncia há mais tempo, ou um critério estatístico em que se descarta aqueles que, em uma média temporal, geraram menor tráfego. De qualquer modo, a necessidade de se destacar entradas da tabela acaba por acarretar um aumento no tráfego de broadcast, o que é altamente indesejável nessa rede. Ao escolhermos um switch para a rede, recomenda-se dimensionar o tamanho da rede e escolher o modelo cuja capacidade de armazenamento de endereços seja igual ou superior ao número de dispositivos existentes nesta rede. Outra característica dos switches bastante interessante, descrita no IEE 802.3x, que se refere ao controle de fluxo. Para que seja evitada a situação crítica em que buffers fiquem cheios, é desejável que switches implementem a capacidade de controle de fluxo. Existem dois tipos básicos de controle de fluxo: o controle em redes half duplex e controle em full duplex. Nas conexões half duplex, os switches utilizam um método chamado de back pressure. Um servidor de 100 MB enviando pacotes a uma estação de 10. É necessário que haja uma bufferização, porque os dois dispositivos possuem capacidades máximas diferentes, um de 100 e o outro de 10. Esses dados têm que ser bufferizados, armazenados em buffer, para saírem num fluxo menor na direção do mais lento. Caso os buffers fiquem cheios, o switch necessita sinalizar ao servidor para que ele pare de fazer aquela transmissão. Isso é feito através do envio de um pacote gerado pela camada MAC do switch, forçando uma colisão. É uma técnica bem interessante. O back pressure é quando o switch começa a ficar inundado, ele envia um quadro de colisão para aquele segmento, e o padrão CSMA/CD houve uma colisão, a estação interrompe a sua transmissão. É uma técnica bastante simples e engenhosa e que força a interrupção da transmissão de dados num determinado dispositivo. Nas conexões full duplex, não é possível conter uma transmissão forçando colisões. Nesse caso, é possível a transmissão ocorre nos dois sentidos, não há possibilidade de forçar uma colisão. No 802.3x, esse padrão do I3E, define que um quadro, ele pode ser feito um quadro especial, conhecido como um quadro do tipo pause. O próprio switch envia pela porta que está transmitindo dados pelo par, ou pelos dois pares que estejam transmitindo dados para aquele switch, um quadro do tipo pause, que será interpretado pelo switch como uma ordem para que ele interrompa a sua transmissão, ou que ele pare definitivamente, ou que ele interrompa aquela transmissão. No controle de fluxo full duplex, se um switch está recebendo quadros de um link e os buffers ficam cheios, ele envia tantos quadros pause quanto sejam necessários. Ora, a maioria dos switches e placas padrão Fast Ethernet e Gigabit Ethernet atualmente já suportam este padrão. Isso é interessante. Verifique na sua máquina
se você estiver usando uma estação Windows, vá lá nas propriedades da sua interface e verifique se ela tem suporte para o I3E 802.3x, que é esse padrão que permite a emissão de um quadro do tipo pause para o dispositivo e o dispositivo vai entendê-lo como uma ordem de interrupção. Bom, vamos falar de roteador, que é um dispositivo que atua efetivamente na camada 3 e direciona pacotes com base nos seus endereços lógicos, endereçamento host a host. Esses dispositivos são usados para interligar LANs e WANs, para o que utilizam tabelas de roteamento e tomam as suas decisões de encaminhamento, a escolha da interface de saída. Roteadores possuem componentes de hardware e software iguais aos encontrados em computadores, CPU, RAM, ROM, sistema operacional. Além disso, eles ainda incluem portas do tipo LAN, portas USB, portas auxiliares, porta console e slots para interfaces do tipo WAN. Os roteadores eles atuam basicamente como comutadores da camada de rede e têm o seu funcionamento como o principal dispositivo que nós temos para fazer segmentação de rede. Através de switches, eventualmente passam broadcasts. Através de switches, não passam broadcasts. Eu consigo fazer uma segmentação total entre redes quando eu coloco um roteador no meio, segmentando essas redes. Insistindo em dizer que roteadores trabalham baseados na segmentação na camada 3. Basicamente, fundamentalmente, no modelo TCP/IP, trabalham interligando redes de endereços IPs diferentes, ou seja, redes IPs distintas. Backbone. Em redes locais, podem ser interligadas através de backbones. Backbone, ou espinha dorsal, é uma metáfora aos canais que interligam redes locais, metropolitanas, e também os canais que interligam estas redes metropolitanas, ou redes de longo alcance. Toda a malha de comunicações externas empregada para diversas funções de comunicações, de dados, voz, TV, é classificada como backbone. Essa expressão, de forma mais restrita, o termo também vai ser empregado na infraestrutura de redes, na infraestrutura de LANs, quando nos referimos aos canais que interligam dentro de uma infraestrutura de redes, os canais que fazem a ligação da LAN aos equipamentos na sala de saída da rede. Os roteadores ou modems até ficam basicamente a ligação entre a sala de equipamentos e a sala de telecomunicações numa infraestrutura de redes tradicional. Bem, caros alunos, na aula de hoje, nós diferenciamos os tipos de dispositivos para conexão de estações em uma rede local ou para interligação em redes locais. Identificamos as arquiteturas de backbone para interconexão em redes locais e ainda aplicamos conceitos de comunicação de dados no funcionamento de dispositivos de rede local. Meus alunos, muito obrigado pela atenção. Boa sorte no estudo para todos vocês.